Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar um pouquinho mais com vocês sobre o meu novo trabalho e tirar algumas dúvidas que vocês tiveram, né? Onde eu trabalho, com que eu trabalho, o que eu faço, o que eu não faço, como que foi assinada a minha carteira. Hoje eu vou contar tudo pra vocês. Tô aqui com o meu iPad e vou tirar algumas dúvidas de vocês. E a primeira dúvida, né, é em relação ao conselho, se eu entrei com CRQ ou com CREA. Galera, estou trabalhando como técnica, tá? Estou trabalhando como técnica, minha carteira foi assinada, isso aí é uma outra dúvida de vocês também. Minha carteira foi assinada como técnica em química, porque eu entrei numa vaga de técnico, só que eu não atuo diretamente na área da química, eu atuo mais na área técnica. Então, minha carteira foi assinada como técnica em química só porque é a minha formação, mas eu trabalho com técnicos em mecânica, técnicos em automação industrial e aí técnicos de outras áreas também, não sei quais as áreas técnicas aí de todo mundo. Mas eu fui contratada como técnica, então a minha carteira foi assinada como técnica e aí entrei com o CRQ, né? Justamente porque o CRQ é de técnico e o CREA é de engenheiro. Mas tá, também pode ter CRQ de engenheiro, porque o meu CRQ é de técnico e o meu CREA é de engenheiro. Uma outra dúvida de vocês foi em relação ao grupo, porque eu falei que consegui essa vaga num grupo. E, gente, é um grupo de engenheiros, tá? Um grupo de engenheiros formados com CREA, não necessariamente com CREA, mas os engenheiros que estão buscando vaga na área da engenharia, então, né, normalmente você tem que ter o CREA. E aí esse grupo é um grupo de WhatsApp. E aí quem tiver interesse em entrar nesse grupo de WhatsApp, se você for engenheiro formado e tal, tiver interesse em entrar nesse grupo, entre em contato comigo. Lá, a preferência é divulgar vagas de engenheiro. Mas a galera também divulga vagas da área técnica, então, caso alguém tenha interesse, entre em contato comigo no Instagram, Majuna Engenharia, que eu passo o link do grupo pra vocês, tá? Lá tem bastante gente, engenheiros de vários lugares, e aí as vagas divulgadas são das mais diversas. Aí, eu botei no título do vídeo que eu consegui um emprego na minha área. Sim, galera, porque eu sou técnica também, né? E aí perguntaram, assinaram como engenheiro ou analista? Eu achei que essa pergunta foi um pouco assim pra me catucar, entendeu? Porque eu sempre falei, dá pra conseguir vaga como engenheiro, dá pra conseguir vaga como engenheiro. Mas às vezes contratam de analista, eu sempre falei isso aqui. E aí perguntaram, assinaram de engenheiro ou de analista? Nenhum dos dois, de técnico, porque eu também sou técnica. Vamos a outra dúvida, né? Um colega aqui, ele tem diversas dúvidas e aí ele quer saber, né? Qual é a área e o que eu faço, né? E como eu aplico os conhecimentos da engenharia química. E se tem muita aplicação, né, do conhecimento da engenharia na parte de cálculos ou até mesmo a própria engenharia química. Então, o que acontece, né? A primeira dúvida é qual a área que eu sou e o que eu faço? Bom, eu sou técnica e trabalho na área de técnica de planejamento, tá? Então, eu estou no setor de planejamento da engenharia e eu trabalho como técnica de restrições. E aí, o que acontece? Os barcos, explicando assim, por alto o que eu faço, porque eu também ainda não estou muito por dentro. Eu trabalho com um PLSV, né? E aí, esses barcos, para eles funcionarem, a gente precisa aí de algumas documentações, de algumas coisas e tudo mais. Se essas documentações não estiverem em dia, né? Se essas documentações não forem emitidas e tudo mais, os barcos têm problema aí para trabalhar. Então eu trabalho nessa parte como técnica de restrições. Então essas restrições que vão aparecendo, né? Que impedem o barco de trabalhar, eu trabalho com isso. Então engenheiros entram em contato com a gente e aí vão dando baixa nessas restrições, digamos assim. Até que o barco, né? Até que seja emitido o documento dos barcos e que eles consigam trabalhar. Então, a gente trabalha em conjunto com engenheiros. E aí eu trabalho tanto em conjunto com engenheiros da Petrobras, quanto em conjunto com engenheiros de algumas outras empresas, né? A minha empresa presta serviço para a Petrobras, mas não é só a minha empresa que presta serviço para a Petrobras, tem diversas outras. Então, eu lido aí com algumas outras empresas que prestam serviço para a Petrobras. E aí eu fico ali nessa interface entre essas empresas e a Petrobras, enfim. Fico aí nesse meio termo. Beleza? E aí ele pergunta, né, nosso colega que pergunta se eu aplico conhecimentos da engenharia química. Sim, eu aplico conhecimentos, mas eu não aplico conhecimentos de cálculo, etc, não ainda, não pro que eu tô fazendo agora. Mas eu aplico sim conhecimentos, até porque eu fiz uma matéria de petróleo na engenharia química, eu tive uma matéria, né, de engenharia de petróleo, e aí o que acontece?
eu consigo entender um pouco mais, né, do serviço que a gente faz com isso. Entender um pouco mais que eu digo assim, não tem necessidade de ter conhecimento de petróleo para fazer o serviço que eu faço. Porém, eu leio lá o que está escrito e tal, e eu consigo ter uma noção do que se trata. Principalmente porque tem um colega lá que tá me treinando e assim, ele passou bastante informação. E aí, conforme eu fui vendo as informações que ele passou, eu falei, caraca, eu vi isso na engenharia. Então, eu aplico sim conhecimentos em engenharia porque me auxiliou muito ali, né, pra eu ter uma noção do que eu tô fazendo, pra eu não fazer um negócio também ali só no automático sem entender muito bem. Porém, eu não aplico ainda conhecimento de cálculo e afins pela área que eu trabalho. Mas tem outras áreas da engenharia que vão exigir aí um conhecimento de cálculo para N coisas, então ainda não é a área que eu trabalho, então eu não lido com essas coisas de cálculo em si, tá? Mas pode ser que eu venha a atuar na engenharia futuramente em uma área que tenha que usar cálculo. E vou dar até um exemplo, né? No meu time tem os técnicos de planejamento e tem os engenheiros de planejamento. Os engenheiros de planejamento fazem um serviço complementar com o nosso. E até onde eu sei, eles também não usam cálculo. Então, assim, na minha área de planejamento, por exemplo, não é preciso cálculo. Mas talvez em outras áreas, né, é necessário aí utilizar o cálculo, mas os conhecimentos de engenharia sim me ajudam bastante na área que eu tô hoje. Bom, por hora, essas foram as dúvidas de vocês. Conforme forem surgindo mais dúvidas, vocês podem colocar aqui nos comentários que eu respondo vocês e que eu gravo mais vídeos comentando sobre. Sim, pretendo fazer vlogs e afins, mostrando um pouco mais da minha rotina, porém, vou tomar aí um pouco de cuidado ainda, porque eu entrei agora na empresa, enfim, não sei o que eu posso, o que eu não posso gravar. O que eu falei aqui foram coisas mais pessoais, assim, né, e comentei um pouco sobre o que eu trabalho, mas falei, assim, coisas mais gerais, então acredito que não tem muito problema. Mas, no geral, em breve, estarei híbrido, tá? Por enquanto, tô presencial, logo eu vou passar pra híbrido, é só questão de eu pegar o serviço lá. E aí, conforme eu tiver, né, com o trabalho híbrido, eu consigo gravar um pouco mais pra vocês da minha rotina, porque daí eu vou estar aqui na minha casa e tal, não vou filmar a empresa em si. Mas conforme for, me acompanhem lá no Imagina Engenharia, que eu posto algumas coisas lá, posto a vista que eu tenho do refeitório, que é muito bonita, que eu trabalho próximo da praia. Posto algumas coisas lá, assim, que dá pra vocês terem uma noção um pouco mais de como funciona a minha rotina. Então, a minha rotina em dias presenciais, eu vou tentar mostrar um pouco mais lá no Instagram, e aí eu mostro coisas mais, assim, né, avulsas e também que somem em 24 horas. E aí, aqui, eu vou postar minha rotina um pouco mais pra frente, principalmente quando eu tiver de home, beleza? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, tá? Coloca aqui nos comentários que tipo mais de conteúdo que você quer ver em relação a esse tema. E coloca aqui, né, se você gostou do vídeo, o que você tá achando dessa nova fase da Maju trabalhadora aí, né, que começou esse ano. E é isso, galera. Eu tô muito feliz e em breve volto com mais atualizações sobre o tema. Beijo e até mais.